Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar então a continuidade aí dos nossos temas, né? Acerca ainda do campo da memória. Só que agora a gente vai ver um pouquinho sobre os esquecimentos, né? Então, um pouquinho sobre as teorias do esquecimento e os tipos de esquecimento. Então, o que vocês viram na aula anterior? Só para a gente fazer um link, né? Porque vai dar continuidade. Nós vimos, então, antes, né, do que a gente viu essa semana. Então, nós vimos a memória sensorial, que ela é captada através dos sentidos, né? Então, a gente precisa dos sentidos para que isso aconteça, e é óbvio que a gente também precisa de outras funções superiores. Então, ela tem uma capacidade muito maior do que de receber informações, mas não de reter informações, né? Como uma memória de longo prazo. Nesse sentido, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos um pouquinho do que? Da memória de trabalho, né? E essa memória de trabalho, ela faz o que então? Ela gerencia as informações contidas em nossa memória de longo prazo, trazendo à consciência as informações de maneira geral e sequencial e ordenada, criando um fluxo de pensamento coeso e coerente, permitindo que assim possamos produzir novas ideias em consonância com o que a realidade nos apresenta. Então, a gente sabe que a memória de trabalho, ela é quem vai gerenciar o quê? As informações que estão chegando entre a memória sensorial e ela vai evocando, né? Ela vai lá nas informações que são evocadas a longo prazo e organiza tudo isso, que ele fala, né? Criando um fluxo de pensamento coeso e coerente. É dentro de uma perspectiva ideal isso. Então, como isso é feito, a gente viu na aula passada que a gente ainda não tem estudos para que a gente saiba disso, né? Mas a gente sabe que essa é uma das funções. A gente também viu a memória de longo prazo. Ela tem, então, dentro de longo prazo, a declarativa e a não declarativa, né? Então, dentro da memória declarativa, a gente vai também guardar fatos, né? Quando a gente vai estar entrando aí um pouquinho dentro das especificidades da declarativa, a gente vai estar guardando conhecimento. Então, a gente tem aí, né? Dentro da declarativa as especificidades, o que cada memória, dentro da declarativa, o que nós armazenamos, né? Que nós vamos falar da nossa biografia, que tipos de fatos da nossa biografia nós vamos estar selecionando para falar de nós. Se nós estamos assistindo essa aula aqui, que tipos de associações nós fazemos para reter essas informações, né, fazer as associações com essas informações que estamos recebendo. E tem a não declarativa também, que ele vai lá colocar os condicionamentos, que está vinculado à aprendizagem, né? Ele vai colocar a memória motora, né, que são as memórias que nós também aprendemos, mas dentro do aspecto motor, da motricidade do corpo, né? Então, a gente coloca lá qualquer região, que ela é difícil de aprender, mas ela também é difícil de esquecer, como dirigir, andar de bicicleta, né? E o priming também, que são o quê? Que são memórias que são construídas através de pistas, né? Então, a gente faz a leitura de sinais, de pistas no ambiente, ou num dia, por exemplo, e depois a gente constrói o quê? Aí a gente constrói a memória. Então poderia ser isso, né? Então, por aí, e uma das características, então, que a gente tem da memória a longo prazo é que ela guarda informações por tempo indeterminado, né? Então, quanto mais eu vou, de maneira geral, evocando ou situações que me chegam reforçam aquela ideia anterior, mais tempo ela vai ficar armazenada, né? Bom, e na aula de hoje, então, né? Falando de esquecimento. Quais seriam os benefícios do esquecimento? Bom, dentro das teorias, então, a maioria de nós só presta atenção na própria memória quando ela falha.
Essa tensão é maior ainda quando os lapsos nos deixam em situações embaraçosas ou nos impedem de realizar tarefas importantes. Então, isso às vezes acontece conosco no dia a dia, né? E a gente tem que pensar em quais situações, o que está acontecendo, por exemplo, no ambiente ou conosco, quando essas situações, esses lapsos de memória, acabam sendo de maneira geral frequentes, né? É extremamente desagradável ser apresentado a uma pessoa num dia e alguns dias depois, ao encontrá-la novamente, não se trata de lembrar seu nome. Seus momentos, nesses momentos, até pode ter acessos de raiva, afirmando que a nossa memória não funciona direito. E isso, por exemplo, pelo menos comigo, acontece de maneira muito frequente. Eu guardo a fisionomia, mas eu não guardo o nome, né? Então, aquela parte da memória lá de guardar palavras, eu, por exemplo, retenho muito menos. Eu tenho uma memória muito mais visual, né? Então, a gente começa a entender no campo da memória como é que a gente aprende, quando a gente está memorizando, as técnicas, por exemplo, quando vocês estão estudando, vocês vão desenvolvendo isso. A gente pode perceber, por exemplo, que dentro dos esquecimentos, o estresse pode estar envolvido por trás. Então, nós acabamos fazendo isso com uma rotina muito intensa, né? E aí tem coisas que a gente realmente não vai conseguir realizar, vai conseguir lembrar, né? O estresse promove o esquecimento por causa do feedback negativo, né? Que acontece fisiologicamente conosco, pelo nível de cortisol no organismo. Bom, vamos lá. Se tivéssemos a capacidade de lembrar de tudo, não conseguiríamos ter ideias do genérico, não conseguiríamos trabalhar com o abstrato. Você seria escravo do particular, né? Então, o que ele quer dizer? Se a gente tivesse que lidar com tudo que nós lembrássemos, nós não utilizaríamos um recurso das metáforas, tá? Com o abstrato. Então, nós temos uma informação. Agora, o que significa com ela? É porque a memória também ela precisa de um conjunto de outras funções para que ela se consolide. Aqui a gente só está apresentando especificamente da memória. Mas a gente precisa colocar um componente afetivo, por exemplo, né? Então, se a gente coloca o componente afetivo, a gente vai levar muito mais fácil pelo quê? Pela via metafórica, né? Então, a gente remete coisas que aconteceram. Você já remete o quê? Para gravar uma memória. Às vezes eu estou trabalhando com um paciente que ele não entende muito o que aconteceu, né? Numa determinada situação, mas aquela situação despertou um afeto que ele já vivenciou antes, ele na hora não lembra. Quando a gente recorda isso, a gente evoca esse afeto, ele às vezes, ou na maior parte das vezes, consegue recordar o tipo de memória, o tipo de episódio que aconteceu. E aí ele fala, agora eu fiz o link. Então, isso é levar para o abstrato. Não é ficar preso só no que me aconteceu, né? É simbolizar as coisas. Steinberg corrobora para tal posição ao descrever os problemas enfrentados para um mnemonista, pessoa que tem capacidade de memória extraordinária, que tinha dificuldades para compreender conceitos abstratos, chegando até a considerar que sua memória era um estorvo. Então, esse exemplo aqui, ele disse que a pessoa que tinha capacidade de reter a maior parte de todos os tipos de informação tinha dificuldade de levar para o campo abstrato algumas coisas, né? Ficava muito preso aos fatos que a memória guardava, enfim, né? Porque a gente precisa simbolizar as coisas. Uma vantagem do esquecimento diz respeito à função autoprotetora. Bom, e essa questão de proteger, né, que a gente trabalha muito isso na clínica, é que essa memória, quando ela é reprimida ou quando ela é esquecida, tem uma função para isso, para o sujeito. Principalmente, a gente percebe depois de traumas, né? E a gente, de alguma maneira, tem que lidar com isso de maneira muito cautelosa, para que isso
não venha num tempo em que a pessoa não dá conta, porque dependendo da pessoa, ela pode entrar em crise, né? Ela pode ter uma crise dissociativa ou, enfim, uma crise de choro, né? Por exemplo, pessoas ou crianças que eu já trabalhei que vivenciam situação de abuso, ela não quer ficar que a gente chama de revitimizar, né? Ela não quer ficar revivendo essa memória o tempo todo, porque dói. Por isso que a gente utiliza uma escuta sem danos, a gente faz isso uma vez só, né? Porque para todo mundo que ela vai, ela tem que voltar e lembrar de tudo isso, voltar, e aí geralmente ela não vai apagar só a memória, ela vai apagar todo o episódio que fez ela reviver toda essa situação novamente. Bom, esquecimento. Se lembrássemos de tudo o que já nos aconteceu, de tudo que já ouvimos, nossa memória seria um grande emaranhado de conhecimentos inúteis e dispensáveis, causando-nos grande dificuldade em acessar determinadas informações e atrapalhando em muito a nossa atividade cognitiva. Assim sendo, o fato de esquecermos determinados eventos, em especial aqueles de menor relevância, proporciona uma grande economia cognitiva. Então, para Schechter, o fato de o sistema de memória esquecer gradualmente as informações é adaptativo, na medida em que a pessoa irá reter apenas as informações mais relevantes para agir sobre o meio. E o que é mais relevante para nós depende do quê? Do nosso histórico, da nossa percepção, da nossa maneira de ver o mundo, né? Então, a gente às vezes está muito mais conectado a algumas coisas e tem outras tantas que tantas pessoas estão conosco e a gente não percebeu. Quando a gente está em grupo e a gente evoca memórias, às vezes as pessoas ajudam a compor a cena, porque às vezes nós esquecemos. Por quê? Porque às vezes nós estamos focados e envolvidos com sensações, né? Com situações, às vezes, que nós estamos vivenciando e que para nós aquela memória vai ser guardada daquele jeito, né? Por quê? Porque também tem o componente da gente poder associar aquilo com o que já vivenciamos ou ser algo novo ainda. Então, são coisas que cada um vai ter seu jeitinho de guardar o que é mais relevante, né? Bom, então, os estudos com Ebbinghaus ou Ebbinghaus, né? Então aqui a gente já entra um pouquinho nas teorias do esquecimento. A investigação empírica sistemática do processo de esquecimento vai se iniciar a partir dos estudos dos pioneiros, Ebbinghaus, no final do século XIX. Então, Ruiz Vargas salienta que uma das contribuições mais conhecidas pelos Ebbinghaus é a curva de esquecimento, onde ele demonstrou que a maior parte do esquecimento se produz nos primeiros momentos, logo após a aprendizagem. Seus estudos inicialmente utilizaram sílabas sem sentido para que a construção da curva do esquecimento posteriormente... Seus primeiros estudos, então, inicialmente utilizaram sílabas sem sentido para a construção da curva do esquecimento. Posteriormente, essa curva passou a ser utilizada com todas as classes de materiais e com intervalos de retenção que vão desde poucos minutos até 50 anos. Então, ele começou o quê? A trabalhar a memória ao longo do tempo. Bom, essa aqui então é a curva, né, que ele acabou realizando. Então, quanto mais distante, mais capacidade nós temos de armazenar. Então, essa curva hipotética do esquecimento. Há um rápido declínio da memória logo após a primeira recordação perfeita de uma lista de palavras ou sílabas sem sentido, com uma posterior diminuição da taxa de esquecimento até o ponto em que determinadas informações não são mais esquecidas. Então, você acabou de reter a memória. Então, você acabou de receber a memória. Para esses estudos, no primeiro momento, vai ter já uma queda alta de informações. Você não vai conseguir lembrar de tudo. Passa um tempo, aí você vai recordando, né? Porque a gente já sabe que para construir uma memória leva-se de 3 a 8 horas. Então, a gente vai ter que ver os componentes
que são importantes para a retenção dessa memória. E isso quem vai fazer a memória de trabalho. Esses estudos, assim como muitos outros, demonstram que a curva do esquecimento proposta pelos Emminghaus não ocorre da mesma forma para todos os tipos de informações. Porque esses foram os primeiros estudos. Quando a gente está estudando memória, por exemplo, de trabalho e longo prazo, nós já sabemos que tem tipos de memória, as classificações, as suas características. Aqui a gente via como um todo, né? Entretanto, tais achados não tiram o mérito desse pesquisador, principalmente no que concerne os avanços metodológicos por ele realizado. Então, ele contribuiu no quê? No campo da metodologia, né, de pesquisa, para a gente poder estar estudando memória. Vale lembrar que Emminghaus contribuiu muito mais em tornos metodológicos do que teóricos para os estudos do esquecimento. Embora suas contribuições teóricas sejam modestas, seus experimentos forneceram então as bases para a formulação de outras teorias, como a teoria da deteriorização ou deterioração. Deterioração. Teoria da deterioração. Hoje está difícil. Deterioração. Bom, deu um chute aqui, gente, na hora de evocar essa palavra. Os experimentos pioneiros dos Emminghaus deram suporte para a formulação da teoria da deterioração, a qual postula que, com a passagem do tempo, as memórias enfraquecem, desaparecendo gradualmente até serem apagadas por completo, havendo, portanto, uma perda no traço da memória. Então, vamos lá. Nesse sentido, comentando a teoria, né, o Potter, então, afirma que podemos entender a memória como sendo construídas ou constituídas por forças diferentes de intensidade. Memórias mais fortes são recuperadas com maior facilidade e rapidez, ocorrendo o oposto daquelas que são mais fracas. Aí a gente poderia falar de nível, talvez, de complexidade aqui e níveis de sinapses, né? E tem memórias que são mais importantes, a gente já sabe, e menos importantes, que a gente pode usar recursos para a gente associar, lembrar, e memórias que vão exigir que a gente guarde, por exemplo, o conteúdo que vocês estão vendo, que está acerca do conhecimento dentro da memória declarativa, dentro da memória longo prazo declarativa, né? E vai exigir o quê? Um conjunto de sinapses, um conjunto de realização de sinapses muito maior, né, do que simplesmente você, que é o que eu usei na aula anterior, não colocar o dedo na tomada, que é um mandato e que não deve ser feito, né? Tais intensidades vão diminuindo gradativamente com o passar do tempo, né, elevando as chances dessas informações serem esquecidas. Assim, o relembrar ou recuperar uma informação vai fortalecer o traço armazenado, diminuindo a probabilidade dela ser esquecida. Ainda dentro da teoria, né, que eu estou com dificuldade de dizer o nome, Potter afirma ainda que essas duas propriedades da memória, fortalecer com a ativação e enfraquecer com o desuso, né, então toda vez que a gente ativa, ela fortalece. Se a gente coloca em desuso, ela enfraquece. Segundo o modelo da deterioração, a retenção de informações aprendidas ou frequentemente são recuperadas, né? Então, vamos ver. Portanto, o material que é frequentemente recuperado é normalmente mais útil ou importante do que os materiais que raramente são recuperados. Esta é uma forma simples, mais apropriada e adaptativa de selecionar quais informações serão retidas ou esquecidas. Sendo assim, ou assim sendo, a primeira explicação para o processo de esquecimento de informação é use-as ou percas. Aqui a teoria da interferência, né? Então, a gente descobre o que ali? Que nessa teoria da deterioração, a gente vai ter que usar, a gente evoca para que ela se consolide. Agora, vamos ver o que acontece aqui na teoria da interferência. A teoria da interferência foi inicialmente formulada em 94 por dois cientistas alemães, né, o Miller e o Schurman. Eles foram os pioneiros em demonstrar experimentalmente que a aprendizagem de uma informação nova pode
interferir em uma aprendizagem anterior, o que ficou conhecido então como teoria retroativa, né? Então, é isso que a gente está dizendo e a gente já viu na aula anterior de alguma maneira. Toda vez que nós estamos consolidando memória, uma nova informação, ela pode fazer o quê? Interferir numa memória antiga. E aí, na outra aula, quando nós evocamos, nós estamos colocando essa informação nova dentro daquela informação que já existia. E nesse sentido que a gente faz a interferência para que essas memórias, e todas as memórias que nós evocamos, elas sofrem essa interferência. Então, elas não vão ser mais como a original, né? Millian e Schurman também foram os primeiros a comentar sobre o efeito de uma aprendizagem anterior sobre uma posterior, fenômeno que foi examinado de maneira pormenorizada e conhecido como uma interferência proativa, né? Então aqui mesmo, vocês já estão fazendo o quê? O que a gente está tentando fazer na aula? Essa aula já é uma interferência nas aulas anteriores, né? Dentro do campo da aprendizagem. Então, a gente vai tentando evocar informações que vocês viram na aula anterior para tentar encaixar com essas que estão vindo agora, para ver se fazem sentido quando a gente está falando no campo da memorização e quando a gente está falando no campo do esquecimento, porque ele complementa a ideia, né, do tema da aula, né, e como isso funciona conosco e como isso vai funcionar no nosso trabalho, ou seja, esse processo de compreensão pode gerar, então, agora a gente está dentro das teorias do esquema, né? Então, dentro da teoria do esquema, então, esse processo de compreensão pode gerar uma nova estrutura, que será um resultado das informações armazenadas no esquema já existente acrescido de informações novas. Então, ele vai falar que aqui a gente aprende por esquemas, né? Portanto, aquilo que é codificado e armazenado na memória é fundamentalmente determinado pelo esquema existente. Esse esquema vai selecionar, inclusive, e pode até modificar as informações advindas da experiência, para poder chegar a uma representação unificada e coerente da mesma, no sentido de tornar uma representação consistente com a expectativa e conhecimentos já adquiridos. Que aqui é o que a gente fala, que a gente aprende o quê? O conteúdo, a gente aprende o significado daquilo, de todas as informações que você reteu. Então, quando esse processo de evocação ele é feito, a gente não vai captar tudo. Mas o que vai ficar de tudo isso? Isso que ele está dizendo aqui. Então, tem um esquema que a gente vai se organizar para que até todos esses elementos, eles se unam que para a gente são importantes, que é esse conteúdo, esse significado que a gente vai ficar das informações. Nesse processo ativo pode ocorrer perda ou distorção de informações já armazenadas, ou seja, o esquecimento. E aqui também pode ocorrer, às vezes, aquele fenômeno que a gente acaba vendo das lacunas ou as traduções, né, das falsas memórias, por essas distorções que podem acontecer. Mas aí a gente tem que lembrar que podem, dentro do processo de esquecimento, a gente pode ter várias coisas acontecendo, né? Então, eu posso, às vezes, estar com um estresse muito elevado, eu posso, quando isso não se dá naturalmente, né? Eu posso estar com algum transtorno instalado que favorece o esquecimento, né? Então, são coisas que a gente vai percebendo aí e que às vezes acabam essas distorções, né? Segundo os modelos apresentados, o esquecimento pode ser entendido sobre 3 perspectivas. 1. Falha no acesso ao material retido de forma intacta na memória. 2. Distorções mnemônicas em função da influência ativa do conhecimento esquematizado. E produto de interferência entre diferentes informações armazenadas. Né? Então, aqui são o quê? Os 3 tipos de formas de esquecimento que, de alguma maneira, que ele cita nesse texto, a partir das concepções teóricas que ele apresentou. Não quer dizer que só tenham essas, mas podem ter outras, né? E dessa maneira que ele resume para a gente como que isso pode acontecer, né? Formas de esquecimento. Extinção
né? Esse texto a gente já começou a utilizar lá na memória 1, e aí eu deixei ele para finalizar aqui com os tipos de esquecimento, né? Então, é a extinção. Esse texto ele é bem simplesinho, bem leve, né? Uma leiturinha assim bem tranquila para vocês estarem estudando para a prova, né? A descoberta de Pavlov, há mais de um século, né, que ele fala que é da extinção, se deve à desvinculação de um estímulo condicionado do estímulo incondicionado, com o qual tinha se associado e gerado uma resposta aprendida. O estímulo passa a se desvincular com a ausência desse estímulo último, né, que é do incondicionado. Então, utiliza-se então, quando ele fala assim, utiliza-se desde Freud, então, a extinção na terapia do medo aprendido, né? Então, ele coloca ali, para Pavlov, a gente trabalhava com estímulo condicionado, quer dizer, aprendido com não aprendido, né? E aí a gente tira o quê? A gente desvincula esse último, que seria o incondicionado, né? Então, é um estímulo que nós aprendemos de alguma maneira, ele não é inato, né? No campo da aprendizagem é algo que a gente aprende e depois exigem um conjunto de técnicas que a gente pode extingui-lo. Assim esperamos, né? Freud e seus discípulos, então, né, Firenze, a aplicaram em um caso de fobia, dando-lhe o nome de habituação. Freud ele não tinha simpatia alguma por Pavlov, para quem a habituação era outra coisa, né? Então aqui a gente está usando alguns princípios alguns termos, né, utilizados dentro de algumas abordagens ou de algumas, por exemplo, Pavlov a gente vai utilizar muito mais dentro do behaviorismo, né, dentro das teorias de aprendizagem, né? O sucesso foi imediato e a partir deles a extinção foi largamente empregada no tratamento do medo aprendido. Na extinção, de fato, o terapeuta faz uma sobreexposição do paciente a fotografias e em outras circunstâncias pertinentes ao trauma inicial, salientando a ausência de consequências perigosas ou assustadoras nessa exposição. Então, ele vai habituando, ele vai expondo a pessoa àquela situação, né, por elementos menos aversivos, ao ponto em que aquele medo, que é a emoção, ela vai sendo extinta. Aí eu trouxe para vocês o que? A gente utiliza hoje a técnica em relação a medo de dessensibilização sistemática, tá? Mas isso aqui é um parênteses aí para vocês estarem pensando como é que a gente utiliza isso, que não são todos os terapeutas que utilizam isso na prática, né? Mas em situações de traumas muito grandes, né? Como é que a gente vai fazendo isso de maneira gradual, né? De acordo com o Knapp, Caminha e Negrão, a dessensibilização sistemática foi desenvolvida originariamente por Volpe em 58 e diz respeito a um conjunto de técnicas de exposição e aproximação à experiência traumática, envolvendo 3 etapas básicas: treinamento do cliente ao relaxamento físico, estabelecimento de uma hierarquia de ansiedade em relação ao estímulo. Então, a gente vai do que é menos aversivo para o mais aversivo, a gente vai trabalhando nessa escala, né? Ao estímulo fóbico, deixa eu ver aqui, estabelecimento de hierarquia ao estímulo fóbico e contracondicionamento do relaxamento com a resposta ao estímulo temido, iniciando-se então com o elemento mais baixo na hierarquia da ansiedade até chegar ao ponto mais alto da hierarquia. Então a gente vai estar trabalhando essa exposição do que é menos aversivo para o mais aversivo, tá? Bom, só que essa técnica hoje, a gente não precisa, antes ela era muito mais o quê? Utilizada de forma mais artificial, né, nas coisas. Então, hoje a gente utiliza essa dessensibilização, por exemplo, para o sujeito trabalhar na vida, né? Então, gradativamente, pacientes com transtorno, por exemplo, ou crises de pânico, ou agorafobia, por exemplo, a gente vai estar trabalhando essa dessensibilização de maneira gradativa, né? A gente não pode entrar com uma técnica, porque senão o que acontece, né?
o sujeito, ela pode dar um efeito contrário, ela pode potencializar, e aí toda essa trajetória de ver o que é mais aversivo para o que é menos aversivo para o mais aversivo, ele acaba piorando, né? Porque ele vai generalizar tudo e vai colocar tudo no mesmo lugar. Então a gente vai fazendo essa tomada de exposição, dependendo do conteúdo do sujeito, gradativamente, para que ele vá se encorajando, colocando ali pontos de segurança, para que ele vá realizando essas etapas de maneira o quê? Gradual, né? Porque isso demora, não é uma técnica que vai ser rápido quando a gente trabalha no cotidiano, né? É uma técnica que exige meses para que a gente consiga, de fato, auxiliar as pessoas a voltar para uma mobilidade, né? Para que elas consigam realizar suas atividades cotidianas, voltar para um trabalho, né? Sair de casa. Então, tudo isso a gente tem que fazer devagarzinho, né? Repressão. Essa pode ser voluntária ou inconsciente, né? Na primeira, então, propomos-nos a cancelar a evocação de memórias que nos causaram desagrado, mal-estar ou prejuízo. Não quero me lembrar mais da cara daquele sujeito, ou daquele lugar, ou daquele incidente. Na segunda, o cérebro faz isso por conta própria, para a qual, evidentemente, tem uma tendência autoprotetora. E quando ele fala aqui, é a voluntária e a inconsciente. Então, a primeira a gente escolhe e fala assim, poxa, algo naquele sujeito foi extremamente aversivo para mim e eu quero esquecer. A outra não. A outra, ela é o que ele coloca aqui. Ele já faz esse movimento de maneira inconsciente, sem a sua vontade, é involuntário. E ele fala que tem essa tendência autoprotetora. Se o cérebro reprime determinadas memórias, deverá ser em razão de um estímulo originado em algum lugar, seja ele voluntário ou não. Esse estímulo deve provir da própria memória, por definição. E a repressão, ela é trabalhada muito pelo viés psicanalítico e tem um olhar muito legal sobre tudo isso, né? Quando ele fala do inconsciente e do consciente. Né? Então, a psicanálise, ela trabalha com esses conceitos que são próprios da psicanálise aí, e aí depois vocês vão estar vendo lá na frente. Mas isso para eles é muito legal, e para a gente também acaba sendo, né? Só a gente, de alguma maneira, eu, por exemplo, não estou na psicanálise, eu não vou trabalhar com esse inconsciente, mas no campo da memória, a gente sabe o quê? Que tem memórias que, com uma função autoprotetora, a gente não faz a escolha de reprimir, né? E aí ele está dizendo que isso tem a ver, então, com estímulos que, de alguma maneira, foram originados em algum lugar ali. A extinção ou a repressão não equivalem ao esquecimento real. Tanto as memórias extinguidas como as reprimidas podem voltar à tona, quer espontaneamente, quer como consequência de estímulos específicos. Os mecanismos da extinção e da repressão são ativos e envolvem inibição específica de uma ou mais memórias por intervenção de mecanismos nervosos determinados. Aí a gente coloca aqui as regiões que a gente vai estar utilizando, né? A persistência das memórias por períodos curtos também não corresponde ao esquecimento real, né? Então, a memória de trabalho retém as informações na medida em que essas vão aparecendo essencialmente online ou por curto tempo a seguir. Então, são memórias curtas, são memórias em que eu vou estar utilizando e depois, né, ela cai no esquecimento, de alguma maneira a gente esquece, né? Mas ela é uma memória de um curto período, ela não é uma memória o quê? A longo prazo, por isso que a gente está colocando aqui memória de trabalho, né? E ela não quer dizer que seja uma memória que vai cair no esquecimento, por quê? Se vier algum estímulo, se eu precisar evocar, ela vai retornar. A persistência das memórias por curtos períodos também não corresponde. Aí, dentro desse, não corresponde ao esquecimento real, dentro disso, né? A memória de curta duração é um processo mnemônico desenvolvido no hipocampo e no córtex entorrinal, utilizando mecanismos em boa parte próprios, independentes das memórias de longa duração, que ao mesmo tempo estão sendo geradas. Dura no máximo 6
6 horas e serve a propósito de um albergue provisório para a informação que depois poderá ou não ser armazenada como memória mais estável e permanente. Então, tudo isso que ele está dizendo vai demorar, foi aquilo que a gente viu, entre 3, 8 horas, e aqui ele coloca 6 horas, e aí que se vai determinar se essa memória ela vai ficar armazenada ou não. A maior parte dos componentes da memória de trabalho desaparece em segundos. Os da memória de curta duração não persistem além de poucas horas, a menos que se tenha conseguido construir uma memória de longa duração ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe que esse fenômeno é o quê? Concomitantemente. Ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui, né, a aula, a gente está escutando um cachorro latindo, que é o que está acontecendo aqui. Tem coisas acontecendo no meu ambiente que são estímulos que estão entrando e que a gente pode ou não fazer a associação. Então, a gente está numa conversa, a gente está prestando atenção na conversa, mas estão vindo outros pensamentos de coisas que estão passando comigo no dia a dia, e isso eu vou fazendo concomitantemente. E eu também estou fazendo isso na aula. Aí eu dar essa aula, aí eu falar sobre esse tema, me evoca memórias, né? E tem coisas aqui, que é bem o que ele disse. Vai durar poucos segundos ou poucas horas, e tem coisas que vão ficar a longo prazo, né? E as memórias que duram poucos dias? Numerosos trabalhos demonstram que na construção de uma memória de longa duração são necessárias a expressão gênica e a síntese proteica nas primeiras 3 a 6 horas no hipocampo ou em outras regiões vinculadas a esse processo. Como vimos no início, agora aqui no esquecimento real, como vimos no início, porém, além das diversas maneiras que existem de inibir a evocação e ou de escantear as memórias, há muitíssimas dessas que se perdem inexoravelmente de uma forma irreversível. Ninguém se lembra do que fez na tarde de 4 de agosto de 1996, para quem estava vivo, né? Ou na hora, só um pouquinho, ou na hora seguinte após ter visto um determinado filme. A menos que essa data ou essa hora tenha coincidido com algum evento emocionalmente forte. As memórias com conteúdo emocional forte são gravadas com participação das vias nervosas que regulam as emoções, que agem estimulando vias enzimáticas, hoje bem determinadas no hipocampo e em outras regiões a ele ligadas. Então, foi o que eu disse na outra aula, né? E a gente retomando essa. O componente da emoção, ela faz com que essa memória seja retida às vezes ou seja reprimida, né? Por fim, a melhor forma de manter cada memória em particular é recordando-a. Como isso nem sempre é possível e certamente não desejável, devemos nos aprimorar na prática da arte de esquecer, né? Então, é isso que a gente disse, né? Às vezes a gente faz isso de maneira involuntária, né? Para se proteger, ou a gente de fato deseja esquecer, né? E a gente não vai querer evocar aquela memória. Só se aquela memória fizer muita importância no nosso histórico de vida. Senão a gente faz o quê? A gente esquece mesmo, né? E tem determinadas coisas que é isso que ele disse. No campo daí da memória e do esquecimento, né? Dependendo da situação, você vai fazer essas práticas de esquecimento, né? Para se autoproteger, enfim. E aí, gradativamente, se são coisas importantes, né? De alguma maneira que você acha que retornam, que vêm à tona de maneira consciente, isso é trabalhado, né? Mas a melhor maneira, então, da gente recordar as coisas, né? Ou manter essa memória ativa é fazendo esse processo de evocação. Então, essas memórias que têm um colorido emocional, essas memórias que para nós a gente usa de maneira recorrente, a gente vai mantê-las. Agora, memórias em que a gente vê que isso não é possível, que tem um conteúdo muito traumático, que não tem relevância, que despertou algo em nós que nos incomoda, provavelmente a gente leva para o esquecimento. Gente, é isso então. Desejo a vocês uma boa semana de provas. Beijos, aguardo vocês na próxima aula. Até!